Abraão como figura de identificação em Gálatas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje fiquei com vontade de retomar a minha série sobre a Carta aos Gálatas, nesse momento da série estudando o livro Paulo, Vida e Pensamento de Udo Schnelli, que é um teólogo luterano. E a gente tem ainda acho que uns 4, 5 vídeos para gravar, até terminar um pouco aqui o que o Udo Schnelli tem a falar a respeito da Carta aos Gálatas. E na próxima sessão desta série, nós vamos falar sobre a nova perspectiva sobre Paulo, beleza? Então vamos avançar porque, sem sombra de dúvidas, Gálatas é um dos documentos mais fascinantes e importantes da Palavra de Deus, e a gente precisa sim gastar tempo com esse intrigante, provocativo, polêmico, importante e maravilhoso documento da fé cristã, beleza? Então, como eu tenho explicado nos vídeos desta série nesse momento, eu estou explicando aqui um pouco do pensamento do Schnelli. Não quer dizer que necessariamente eu concorde com ele. Eu posso apontar algumas discordâncias, como posso não apontar na medida que a gente vai lendo, tá? Mas a gente está construindo nesta série uma visão ampla a respeito de como que a Carta aos Gálatas ela é entendida. A gente começou lá no ambiente católico, depois no ambiente presbiteriano, agora estamos aqui no ambiente luterano, daqui a pouco vamos passar para o ambiente da nova perspectiva sobre Paulo, e aí provavelmente eu vou fazer então a minha série de análise, né, da Carta aos Gálatas da perspectiva do Ezequiel Gomes, um adventista, beleza? Então a gente está longe de terminar esta série ainda, ela está com um pouco mais de 30 vídeos, acredito eu que essa série vai ficar com mais de 100 e tantos vídeos, mas a gente não tem aqui apreço e, enfim, muito apego à questão de números, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma exposição tranquila, o mais completa possível, para que no final das contas a gente tenha uma série de vídeos no YouTube que realmente, né, deem conta de dar uma perspectiva ampla a respeito da Carta aos Gálatas àqueles que tiverem interesse em estudar a respeito do tema, beleza? Então, colocadas aí as principais questões, eu vou ler o livro do Udo Schnelli aqui, da página 360 até a página 362, para quem tiver o livro e quiser acompanhar. Quem não tiver, eu vou tentar colocar o link para aquisição do livro na descrição do vídeo. Se eu esquecer, você me cobra aí nos comentários que eu vou lá, procuro aí uma cópia do livro, um link e coloco para vocês. Tá? Esse livro é muito legal, já li ele por inteiro, ele tem quase 900 páginas. Naturalmente ele tem forças e fraquezas, como qualquer livro, né? Mas é legal para a gente ver como que um luterano, né, teólogo, profundo nas suas explicações, entende aí a Carta aos Gálatas, que é uma carta que foi muito importante, né, para Lutero e etc. E para todo protestante, aí a Carta aos Gálatas, de fato, é um documento que fez muita diferença, né, nas discussões entre católicos e protestantes, justificação pela fé e etc. e tal. Beleza. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre Abraão na Carta aos Gálatas, né? Como que Abraão foi usado por Paulo para de alguma maneira ilustrar aquilo que Paulo mesmo crê sendo a postura ideal em relação a algumas dessas questões que ele vai tratar aqui a respeito da fé e da lei, etc. e tal, beleza? Então vamos lá. O Udo Schnelli escreve assim: enquanto a experiência do Espírito dos Gálatas representa o verdadeiro horizonte da argumentação do apóstolo, ele serve nos pormenores de uma apresentação muito diferenciada de provas. Primeiro, Paulo procura comprovar na figura de Abraão que sua doutrina da justificação, factualmente antinomística, corresponde à Escritura. Então o que ele está dizendo é que o horizonte da argumentação de Paulo em Gálatas, para os Gálatas, é a experiência que os próprios Gálatas tinham tido com o Espírito, com os milagres, com a pregação do Evangelho e etc. e tal. Entretanto, na hora de justificar essas coisas todas, Paulo toma posse de várias provas, vamos dizer assim, para querer dizer que o que ele está ensinando é nada mais, nada menos do que o que deveria ser corretamente entendido da tradição bíblica, da lei, da palavra de Deus, etc. e tal. E, inclusive aqui a sua justificação, independentemente da lei, ou seja, antinomística nesse caso, como algo correspondendo à Escritura. Ele vai usar Abraão como prova disso.
né? Aí ele continua dizendo assim: Abraão, em cuja pessoa os adversários conseguiram comprovar a unidade da circuncisão e da fé, desempenhou um papel importante na argumentação dos adversários. Paulo contrapõe essa argumentação sintética usando antíteses. Unicamente a promessa divina a Abraão, que vale para todas as nações, é que possibilita a salvação. Não a lei de Moisés, que só vale para quem é circuncidado. Assim, Paulo utiliza Gênesis 15, verso 6, de modo específico. Veja, por exemplo, Romanos 4, verso 3. Ao interpretar a confiança de Abraão nas promessas de Deus, sob a exclusão de suas comprovações de fé. Tal acentuação é alheia à tradição judaica de Abraão, na qual a eleição, a obediência e a fidelidade de Abraão formam uma unidade. Abraão foi por várias vezes provado por Deus, e como ele fez a vontade de Deus, ele foi chamado de fiel e justo. Paulo, porém, restringe o dom da justificação à fé de Abraão e separa dessa forma a unidade judaica de promessa, obediência, lei, Torá e obras, recompensa e castigo. Isso é ilustrado no final da carta dirigido pelo mestre de justiça ao sumo sacerdote da época, Jonatas. Ela contém numerosas halakot, ou seja, leis, que deveriam ser observadas por Jonatas no templo de Jerusalém. Se ele obedecer às instruções do mestre, vale, para que isto seja contado como justiça, já que fazes o que é correto diante dele, e o bem por teu bem e por Israel. Ao contrário disso, disse Paulo, Abraão serve por meio de sua fé e das promessas a ele dirigidas como prefiguração do evento Cristo. Então vamos dar uma pausa aqui e vamos pensar um pouco a esse respeito. Tem bastante coisa importante e interessante sendo afirmada aqui. Bom, o Dushnelli está dizendo que Paulo faz uma aplicação da experiência de Abraão em termos de justificação, que é diferente daquilo que o judaísmo tradicionalmente acreditava. Então o judaísmo entendia que Abraão era justo, não só porque teve fé, mas porque agiu, obedeceu, saiu da sua terra, ia matar Isaac, e milhares de questões aí onde Abraão ia sendo provado, ele ia sendo aprovado mediante a sua obediência, e em função disso, Abraão é justo. Né? Se Abraão dissesse que cria em Deus, mas não obedecesse a Deus, ele não teria esse veredito como justo, correto? E aí, inclusive, o Dushnelli aponta para Jonatas, né, que seria o sumo sacerdote na época em que Paulo estava vivo, e que tinha uma relação aqui com Qumran e etc, né? Fica claro aqui no contexto que a gente não leu agora, mas da discussão anterior, onde esse era o entendimento judaico normal. Se Jonatas, como sumo sacerdote, fosse fiel, ele seria declarado justo. Você não pode ser declarado justo sem ser fiel. E Paulo faz uma argumentação um pouco diferente, veja bem. Se Deus prometeu a Abraão que ele herdaria a terra, que ele seria pai de muitas nações, e Abraão creu nisso, ele é justo por esta fé. Porque, de outra maneira, a promessa de Deus pode ser invalidada pelas obras de Abraão. Então, agora, Abraão, em vez de confiar que Deus ia dar o filho dele através de Sara, faz um filho com Agar, nisso ele comete um pecado, e aí acabou as promessas de Deus para Abraão. Então, não importou Deus fazer promessa e não importou Abraão ter crido nessas promessas. Desobedeceu, acabou a conversa. E não é exatamente o que acontece lá, segundo Paulo, né? Paulo poderia apontar, inclusive, defeitos e pecados de Abraão nesse caminho todo dele. Ele mentiu, ele teve filho com Agar e etc. E ainda assim as promessas foram cumpridas. Então, veja que se a promessa cumprida dependesse de uma perfeição de obediência por parte de Abraão, isso não seria se cumprido nunca, né? Por isso Paulo vai usar isso para dizer que a justificação é pela fé e não pelas obras, né? Paulo não vai trazer Abraão da mesma forma como os judeus entendiam Abraão, né? Isso é interessante, é uma questão um pouco polêmica, naturalmente,
que também tem que ver não só com a discussão de como os judeus entendiam tudo isso, mas com o próprio sentido da doutrina da justificação pela fé no cristianismo, em Paulo e tudo mais, uma vez que a gente consegue dar razão aos dois lados dessa história sobre algumas perspectivas. Se você perceber que Abraão teve defeitos e pecados, e ainda assim a promessa se cumpriu na vida dele, porque ele creu, então você coloca a precedência da fé nessa experiência de justificação. Mas quando você enfatiza o fato de que Abraão, além de crer teoricamente, agiu em obediência em muitos contextos, você percebe também que a obediência ela é importante em contextos aí na nossa relação com Deus. Né? A gente consegue dar razão a essas duas coisas. E talvez o que feche a questão é o fato de que o Abraão obediente não era perfeito. Por isso a justificação tem que ser pela fé. Porque se não fosse pela fé e Abraão tivesse que ser perfeito para ser justificado, não bastaria ter boas obras, né? E obediência em alguns contextos. Você teria que ter uma obediência perfeita em todos os contextos para ser justificado. Não sendo esse o caso, a justificação é pela fé e não pelas obras, tá bom? Você não deve demandar a perfeição de ninguém para que essa pessoa seja justificada, porque de outra forma só Jesus seria justificado e ninguém mais, né? Então se a gente é justificado pela fé em Jesus, a gente é justificado, mesmo sendo imperfeito, o que não é desculpa para a gente não obedecer a Deus. A gente deve obedecer a Deus o máximo possível que a gente conseguir, tal qual Abraão, nosso exemplo. Mas a gente vai errar, como Abraão também errou, e a promessa vai se cumprir na nossa vida mesmo assim, porque a justificação é pela fé e não pelas obras. Então, dessa forma, fica bem simples da gente entender, ainda que mais cedo ou mais tarde, isso possa criar um pouco de confusão naquelas pessoas que dizem assim, então eu quero crer em Deus e ter a promessa cumprida, mas eu quero abandonar alguns aspectos dessa lei de Deus, já que eu não sou justificado por ela. Então eu não vou me circuncidar, eu não vou guardar o sábado, eu não vou fazer diferença entre carnes limpas e imundas. Daqui a pouco eu posso pensar que eu posso adulterar, mentir, roubar, matar. E aí, isso funciona dessa forma? Não funciona. Funciona em todos esses aspectos? Não funciona em todos esses aspectos. Há mandamentos mais obrigatórios do que outros, mais importantes do que outros, ou há mandamentos que podem ser transgredidos em nome dessa lógica de Paulo e etc. E como é que isso tudo funciona? Então essa é um pouco da treta e da discussão, tá bom? Aí o Udo Schnelli continua dizendo o seguinte: unicamente em Cristo se cumpriram as promessas feitas a Abraão. E por meio da fé em Jesus Cristo, a comunidade recebe o dom salvífico do Espírito. Gálatas 3, verso 14. De modo que agora os cristãos são os verdadeiros herdeiros da promessa. Gálatas 3, verso 7 e verso 29. Com isso, Paulo postula uma história da salvação universal que se inicia com Abraão e que está anterior e é superior à história particular de Israel. Já a distância temporal de 430 anos entre a promessa a Abraão e a lei comprova a prioridade objetiva da promessa dirigida ao único e verdadeiro descendente de Abraão, Jesus Cristo. Então o que acontece? O povo de Israel ele conectava a experiência de Abraão, a experiência judaica, a experiência da lei, etc. e tal, e basicamente inferia que Abraão cumpria a Torá mesmo antes de Deus dar a Torá, né? Isso é uma das características do pensamento judaico a respeito de Abraão. Tipo assim, Abraão era tão fera na relação com Deus que guardou a Torá antes da Torá existir. Mas Paulo usa o fato de que a Torá só vai existir 430 anos depois de Abraão para dizer que é possível você ter uma relação com Deus de salvação tal qual Abraão sem ter a lei, porque senão o próprio Abraão não poderia ter essa experiência de salvação, porque ele viveu num período em que a lei não tinha sido concedida. E aí, em função disso, o que o Paulo faz? Ele separa Abraão da história meramente judaica e coloca prioridade naquilo que é a relação de Deus com Abraão e coloca essa experiência como maior do que a mera experiência judaica. Então qualquer pessoa fora dos limites do judaísmo ou do povo judeu que tivesse uma fé em Deus como Abraão teve fé em Deus, também seria justificado e seria salvo. Então a salvação não vem pela lei, pelo pertencimento a Israel e etc. e tal. De outra forma, Abraão não seria salvo porque ele não tinha lei, não pertencia a Israel. Nesses termos aí da lei e tudo mais, entendeu? E então Paulo vai usando um pouco de alguns desses aspectos da história de Abraão
para tentar chamar a atenção para aspectos dessa história que às vezes os judeus não enfatizavam da mesma forma como Paulo vai enfatizar, por isso Paulo vai ter um entendimento um pouco diferente dos judeus. E nesse aspecto é muito importante a gente entender isso, para a gente entender as reações extremamente apaixonadas contra Paulo que ele evocava nos seus ensinos, né? Às vezes as pessoas pensam assim que Paulo era um cara maravilhoso, que todo mundo gostaria de estar perto dele, aprender dele, as maravilhosas doutrinas dele, que ele escreveu a Bíblia e blá blá blá. Mas na época que Paulo estava vivo, ele era considerado uma peste, ele era considerado um herege, ele era considerado um maluco, ele era considerado alguém que agora tinha se convertido ao engano, ao mal, ao erro, contra Deus, contra a aliança, contra Israel, contra a Torá, contra a palavra de Deus e tudo mais. Essa aqui é a verdade, entendeu? Mas Paulo ainda assim busca elementos lá na história de Abraão para tentar dizer que a perspectiva dele, Paulo, está correta, e o descendente de Abraão aqui não é Moisés, não é as tribos de Israel, mas é Cristo, e é a fé em Cristo que realmente nos dá a salvação, assim como Abraão teve fé em Deus e teve a salvação independentemente da lei. Inclusive ele recebeu essa promessa antes de ser circuncidado, então qualquer um que não for circuncidado, mas crer em Jesus está salvo, igual Abraão estava salvo também. Aí nesse caso Paulo omite que posteriormente Abraão vai ser circuncidado, e para querer dizer assim, que o cristão não precisa posteriormente ser circuncidado, né? Aí se Paulo foi honesto ou desonesto ao deixar esse aspecto da experiência de Abraão de lado, aí você julga. E é sempre um pouco complicado, né? Paulo é uma pessoa muito acusada de ter sido profundamente desonesto, especialmente da parte de pessoas anticristãs, né, que creem que a doutrina que Paulo prega é uma absoluta fraude e etc. E é importante vocês entenderem que existem esses tipos de argumentos, inclusive da parte de judeus também, que rejeitam Cristo e que acham que Paulo é uma fraude praticamente do começo ao fim, tá bom? Beleza. Aí o Paulo continua, aliás, o Duchinelli continua falando aqui a respeito de Paulo, ele diz o seguinte: o rompimento do apóstolo com a convicção fundamental judaica ou judeu-cristã, respectivamente, manifesta-se de modo muito nítido na citação que ele faz de Abacuque 2, verso 4, em Gálatas 3, verso 11. Paulo parte da tese de que ninguém pode se justificar diante de Deus por meio da lei ou da Torá, porque nesse caso a pessoa deveria fazer tudo o que está escrito no livro da lei na Torá. Mas já que ninguém é capaz de observar a Torá facultativamente, aliás, factualmente, em sua integridade, a pessoa sucumbe à maldição. Maldito o ser humano que não permanecer nas palavras da lei para cumpri-las. Antes, o estado da salvação, da justiça, abre-se somente pela fé, segundo Abacuque 2, verso 4. O justo viverá pela fé. A interpretação desse texto profético em Qumran permite determinar com exatidão a meta da argumentação paulina. Em Qumran, encontra-se uma interpretação judaica contemporânea, também de Abacuque 2, verso 4. O justo deverá viver devido à sua confiança, isto é, no texto bíblico. Interpretação refere-se a todos os cumpridores da Torá na casa de Judá, que Deus salvará do juízo, devido a seu esforço e sua confiança no mestre da justiça. Enquanto Paulo separa nitidamente o fazer da Torá e a fé, para os piedosos em Qumran, as duas coisas formam uma unidade orgânica. Enquanto, segundo compreensões qumrâmicas e judaicas em geral, somente os cumpridores da Torá alcançam a salvação, para Paulo, a salvação encontra-se além do cumprimento da Torá. Com sua interpretação de Abacuque 2, verso 4, tão importante para sua teologia, o fariseu Paulo, sem dúvida, deu um passo teologicamente para fora do judaísmo, e isso sob o recurso à Bíblia que compartilham. Então, o que basicamente o Duchinelli está dizendo é que na percepção dele, Paulo rompe realmente com o entendimento judaico a respeito dessas questões, e inclusive sobre o texto de Abacuque, inclusive sobre a experiência de Abraão, e agora cria a perspectiva de um caminho diferente daquele que era o entendimento tradicional entre os judeus. Beleza? Acho que está claro até aqui. A gente vai continuar no próximo vídeo, falando um pouco a esse respeito. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a função da Torá no pensamento de Paulo. Já que então a Torá não serve para salvar, para que ela serve?
E esse é um dos aspectos importantes aí das polêmicas a respeito, né, do pensamento de Paulo, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Seja como for, Abraão era uma figura muito importante no judaísmo, entre o pessoal de Qumran e além das fronteiras lá de Qumran, e também foi bastante importante para Paulo, mas Paulo interpretou a experiência e a fé de Abraão de uma forma um pouco diferente do que era corrente e tradicional entre os judeus, e essa é uma das fontes, né, da tensão entre Paulo e o judaísmo. Se assim realmente é, a gente vai precisar estudar um pouco mais e melhor. Talvez a nova perspectiva sobre Paulo tenha coisas um pouco diferentes para falar para a gente a esse respeito, e etc. Será que o judaísmo realmente tinha essa percepção que o Dushnelli acha que tinha? Será que Paulo realmente estava fazendo uma polêmica antijudaica? Como é que é e como é que não é? E aí a gente vai se preparar para lá na frente dizer como é que nós, adventistas, entendemos essa treta toda. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.